quantos parques fazer um após o outro? Ou seja, você está independente do local, seja em Orlando, ou seja ali na Califórnia, Anaheim, por conta dos parques que tem ali na região da Califórnia, ou qualquer outro país, não importa, mas enfim, que tenha mais de um parque naquela região, um parque temático naquela região. E você tem a pretensão, você tem a ideia de fazer mais de um parque temático. Quantos você consegue fazer? Qual que é o número mágico, vamos colocar assim, o número ideal para você fazer um parque após o outro? Vou te explicar aqui, vou te trazer as informações e os motivos pelos quais é mais interessante você fazer determinado número no mesmo período da sua viagem. Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Wendel. No vídeo de hoje, como mencionamos, mas quantos parques a gente consegue fazer um após o outro? Qual é o número mágico, né? Se é que tem um número mágico para a gente fazer isso? Dá para a gente fazer tantos parques um após o outro? A gente vai bater um papo sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes de mais nada eu preciso realmente lembrá-los de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. Realmente é fundamental, extremamente importante para que esse conteúdo seja levado, seja entregue para mais pessoas, ajude, colabore, propriamente dito que a informação realmente chegue no colo das pessoas. Até pra gente conseguir fazer toda aqui a manutenção do canal e tudo mais. A gente tá já mirando a nossa próxima meta, que são 1000 inscritos. Então eu conto muito com a colaboração de todo mundo. Realmente é fundamental, super bacana que todo mundo aí consiga ajudar, consiga fortalecer, pra gente realmente sanar essas dúvidas da rapaziada. Isso é normal, eu mesmo já tive essa dúvida, tanto que, enfim, depois de fazer essa minha última viagem que eu fiz para os Estados Unidos, agora em 2023, enfim, muita coisa é esclarecida, muita coisa fica mais fácil da gente entender. Então, é o seguinte, primeiro ponto, quantos parques é bacana fazer um após o outro? Quantos parques dá para fazer um após o outro, tá? Eu, nessa última viagem que eu fiz, teve a primeira janela de período, eu fiz 4 parques, um após o outro. Aí depois a gente deu um intervalo, fizemos 3 parques, um após o outro, tá? Já teve outras vezes que eu fiz no passado que eu fazia 2 parques e folgava um dia. Folga, modo de dizer, porque a gente ia para outlet, ia fazer outras atividades, mas enfim, não tinha parque, então era 2 parques, folga 1, 2 parques, folga 1. Nessa viagem teve um momento que a gente teve que fazer 4 parques e folga 1, e aí um outro período da viagem, 3 parques e folga 1. E assim, primeiro ponto, 4 parques um após o outro, um dia após o outro. Eu não recomendo, tá? Eu definitivamente não recomendo. Por quê? Cara, é extremamente cansativo. A nossa média de quilometragem que a gente andava por dia nos parques de Orlando foi por volta de 15 km por dia. Alguns dias andava 13, 14, outros dias 16, 17. Depende do parque, depende da questão, tá? E ainda foi pouco, ainda foi baixo, tá? Porque tem momentos da sua viagem, dependendo do mês que você vai principalmente, um mês de relativa baixa temporada, vamos colocar assim, que o parque está mais vazio, você consegue fazer mais coisa. Por exemplo, Magic Kingdom, que é gigante, a gente só conseguiu ir nas atividades principais, nas atrações principais, porque o parque estava abarrotado, estava entupido de pessoa. Então a gente andou pouco lá. Por quê? Porque a gente não conseguiu fazer um monte de coisa, não conseguiu tirar foto com vários personagens, enfim, uma série de fatores, porque o nosso tempo estava limitado, o parque estava abarrotado, então simplesmente não tinha para onde correr. Então, primeiro ponto, 4 parques um após o outro, eu não indico, é muito cansativo. Cara, quando chegou no terceiro ou quarto parque, que se eu não me engano foi o Disney Hollywood Studios, se eu não estiver enganado. No fim do dia, quando chegou nos momentos dos fogos e tal, no Hollywood Studios não é, tem um pouco de fogos e tal, mas não é fogos. Tem aquela região do lago onde passam os barcos com os personagens e tudo mais, e tem algumas ilustrações que aparecem na água também, né, que eles colocam uma fonte de água, uma fonte fininha, e fica uma projeção também na água, além dos personagens passando nos barquinhos e tudo mais, enfim. Nesse dia, até começar, eu simplesmente sentei nos bancos e não tem encosto nem nada. Eu simplesmente sentei, me debrucei e dormi. E, cara, não é brincadeira, eu dormi de assim, dormir. Tipo, dormir sono profundo, sabe? De quando tinha pessoa que passar na minha frente pra ir andando pros próximos lugares, a galera que tava comigo me acordava pra me puxar pra pessoa conseguir passar. Eu tava tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado, que tipo, você não tá entendendo. Então, assim, eu não indico fazer 4 parques seguidos. E fica até o final do vídeo que eu vou ter um dado aqui que é muito relevante, tá? Eu não vou vir com hipocrisia não, tá? Não vou traçar aquela viagem magnífica não. Aqui é realidade nua e crua, por isso estou falando. Cara,
Teve gente que foi comigo lá, com o pessoal, e foi de Vans. O Vans old school, Vans normal, sabe? Tênis sola reta e tal. E chegou no fim do dia, o pé tava destruído, de tanto que andava, de tão cansado que tava, né? E assim, por exemplo, não é uma indicação. Então pensa, você já, tipo, logo no começo você já machuca seu pé de tanto que você tá andando, porque você tá com um tênis desconfortável. Pensa depois você fazer mais 2, 3 parques. Então assim, 4 parques eu não indico. 3 parques eu também não indico, pelo mesmo motivo. É muito cansativo. Cara, é muito cansativo, é muito puxado. Eu sei que falando pra quem tá de fora, pra quem ainda nunca foi, é difícil ter essa noção. Só que realmente cansa. Pensa que eu fui em julho, eu fui no final de junho e começo de julho eu tava lá. Era um sol de 35 graus, 36 graus. Não bate vento, é um bafo, é um bafo. E aí os únicos lugares que é mais fresco, ou é ambiente com água, ou é ambiente que tinha ar-condicionado. Mas pensei em ficar andando e suava, cara, bizarro. Então assim, tudo corroborou para cansar mais. Eu não tô falando que você ir na chuva vai ser bom. Claro que não, vai ser uma merda. Um monte de coisa você não vai conseguir fazer. Tem montanha-russa que sim fecha na chuva. Teve dias que a gente pegou esses temporais que, tipo, tá sol, bum, brotava um monte de nuvem. Isso aconteceu inclusive no SeaWorld, e aí começa a trovoar. Começou a trovar, esquece, os caras param e eles anunciam, enquanto tiver trovão rolando, claro, em inglês óbvio, mas enfim, enquanto tiver trovão rolando e tal, as montanhas russas ficarão fechadas. Aí sim, deu uma chovida, tipo, era verão lá, né, então chuva de verão e tal. Choveu por, sei lá, uns 40 minutos, 50 minutos, não sei por aí. E aí começou a abrir o tempo. Aí voltou. Só que aí foi quase uma hora do dia perdida por questão climática. Então, mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que 4 parques também, 3 parques seguidos também é muito cansativo. Na minha opinião, inclusive por experiência passada, 2 parques, folga 1. É o ideal, cara. Por quê? Você faz 2 parques, aí no terceiro dia que você folgar, por exemplo, que aí você vai no outlet, vai comer num lugar mais tranquilo, você não precisa acordar no mesmo horário, você consegue acordar, por exemplo, 1 hora e meia mais tarde, entendeu? Dá pra você dormir tranquilo no fim do dia e tal, tipo, fica um dia mais leve. Não tô falando que vai ser menos cansativo, andar em outlet, andar em shopping e tal, olha, não sei o que, e vai pra um lugar, cansa, o ponto não é esse, vai cansar do mesmo jeito. A questão é que 2 parques e folga 1 dá uma aliviada, dá uma acalmada, sabe? Assim, por experiência própria eu falo, 2 parques, folga 1 é o ideal, tá? Realmente o ideal. Só que, e aí foi o que eu falei agora há pouco no começo do vídeo, lembra? Você ficar até o final. Por quê? Porque assim, eu vou trazer a realidade pra vocês. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Pra você fazer 2 parques e folgar 1, dependendo do número de parques que você for fazer, você vai ter que ficar quantos dias em Orlando? 15 dias? 18 dias? Entendeu? E é uma viagem cara, tá? Não tá mais uma viagem barata. O dólar tá muito alto. Então, no passado era uma viagem acessível. No passado você conseguiria ficar uma boa viagem, tipo, há uns bons muitos anos atrás, dava para pagar, por exemplo, 12 mil reais por pessoa e você ficar 15, 17 dias. Era super possível. Hoje em dia não. Hoje em dia isso não existe. Tipo, você ficar 15 dias pagando 10 mil reais, não dá. Claro, detalhe, você fazendo tudo isso, ou seja, fazendo todos os parques, com dinheiro para você fazer compras, para ir em outlet, para ir em shopping, para ir ir numa Ross, numa Marshalls, e numa Burlington, enfim, lojas e etc. Você não gasta, então, por isso que eu falo, a real é uma viagem cara, que não é todo mundo que vai conseguir fazer 2 parques, folga 1, inclusive foi o meu caso, por isso que a gente teve que fazer 4 parques, folga 1 dia, e minto. Como a gente pegou o feriado de 4 de julho, então a gente ficou 2 dias sem ir para parques seguidos. Porque o dia do feriado de 4 de julho a gente colocou outlet, shopping, enfim, para fazer compra, por conta das promoções, né? Foi a nossa decisão, foi uma decisão muito acertada, inclusive. A gente pegou boas promoções, conseguiu pegar uns bons preços lá de bastante coisa. Mas não muda o fato que nós tivemos que fazer 4 parques para folgar 2 dias por conta do feriado. Teve essa particularidade na nossa viagem. E depois a gente veio com mais 3 parques e assim sucessivamente, né? Lembrando ainda que teve dia que a gente foi pro SeaWorld, que tudo bem, o SeaWorld ainda fica em Orlando, só que a gente também foi no Busch. O Busch fica em Tampa. Então já foi mais um dia que, tipo, pega estrada, 1h30 mais ou menos, até chegar lá, faz os parques e tal. Depois mais 1h30 para voltar e assim sucessivamente. Então, tem esses pontos assim que, por isso que eu falo, na minha opinião, o ideal faz 2 parques, folga pelo menos um dia, e assim sucessivamente, tá? No máximo 2 parques, aí você quer folgar 1, 2 dias e assim continuar, aí é particularidade de cada viagem, mas fazer 3 ou 4 parques seguidos
é muito puxado, tá? Realmente é muito puxado. E detalhe, eu tô falando você fazer o parque completo. Eu não tô falando, por exemplo, no caso da Universal, você vai lá, faz um parque todo da Universal, vai na área de Harry Potter, faz tudo de Harry Potter, pega o trem, vai pra outra área de Harry Potter, faz tudo de Harry Potter, pega o trem e volta, por exemplo, tá? Ou então você faz a outra área de Harry Potter e vai embora. Isso não é 2 parques no mesmo dia. 2 parques eu tô falando, aliás, perdão. Isso é o composto que considera um parque por dia, né? Isso que eu quero dizer. Porque você fez todo um parque no mesmo dia e ainda nesse mesmo dia você foi para outro parque, fez uma área e depois voltou, ou fez uma área e foi embora, não importa. Mas você ainda assim fez um parque inteiro por dia, tá? Aí beleza. Agora, porra, se eu fazer 3, 4 parques seguidos, um dia após o outro, por experiência própria, cansa. Tipo, é um negócio assim que você vê. Falo por mim, você começa a ver no seu físico, na sua aparência, você ficando debilitado, tá ligado? As minhas fotos no começo da viagem e minhas fotos no final da viagem, dá pra ver, é nítido como o corpo começa a ficar depredado, tá ligado? Como o seu corpo começa a responder de tipo, mano, eu tô muito cansado, eu preciso descansar, preciso dormir mais, sabe? Tipo, teve dias aí, por conta de parque, etc tal, que eu dormia 4 horas por noite, sabe? O horário eu dormia até a hora de acordar para começar outro dia, dormia durante ali mais ou menos 4 horas. É insano, é insano. Então realmente fica essa sugestão, fica essa dica. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, é muito importante, tá? Não vai tomar 3 segundinhos de vocês. É de graça e realmente me ajuda muito, fortalece muito a gente fazer aí a manutenção de conteúdo e realmente conseguir ajudar mais pessoas, levar essa informação para mais pessoas, fechou? Tamo junto? A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que tá sendo vídeo todo dia, tá? Então, realmente, se inscreve só pra você não perder. Porque, pô, é muita informação realmente gratuita aqui pra corroborar com a rapaziada, porque a ideia é realmente levar dados, levar informação não quer demais. Conhecimento é a mágica do negócio, fechou? Tamo junto, até mais, eu fui.